os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Manifestarei maravilhas nos céus e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Glória a Deus. Mais uma vez vamos ler. Há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito. Louvamos a Deus pela sua palavra. Mais uma vez coloque a mão no seu coração, diante da sua palavra estamos, ó Pai, no nome de Jesus, com o nosso coração aberto, ó Pai, para ouvir a sua voz. Aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, eu peço nessa hora, me dê habilidade, Espírito Santo, para ministrar a tua igreja, aos teus filhos, aos teus servos, no nome precioso de Jesus. Amém. O livro de Joel é um dos livros mais citados quando se fala de avivamento. É um livro referência para o derramamento do Espírito. Quando falamos de avivamento, precisamos falar do livro de Joel. Pedro, em Atos capítulo 2, ele cita Joel no cumprimento de quando o Espírito Santo veio sobre 120 pessoas. Eles estavam ali reunidos orando a Deus, buscando a presença, a promessa do Pai, a qual Jesus deu a ordem para que eles ficassem em Jerusalém. E eles foram cheios do Espírito Santo, e aconteceu algo singular naquele dia, uma inauguração de uma nova etapa na igreja. Todos foram cheios do Espírito, e Pedro cita na sua primeira mensagem, Atos 2, que o que aconteceu ali foi cumprimento da profecia de Joel. Então, quando falamos de avivamento, precisamos citar o livro de Joel. Mas precisamos tomar cuidado, e é uma grande necessidade, meus irmãos, de tomarmos alguns cuidados, porque temos a tendência de sempre isolar o versículo, e de sempre ficar focado em um versículo, e não analisamos todo o contexto. Quantos têm feito uma teologia isolada, e criado doutrinas isoladas, e isso tem causado aí grandes heresias, e é um grande problema nesses dias, quando nós pegamos apenas um texto da palavra de Deus e isolamos esse texto, e nós não analisamos o seu contexto. Isso tem gerado uma polarização, abertura para tantas heresias, para tantos desvios doutrinários, para tantos entendimentos errados sobre as Sagradas Escrituras. Então eu quero alertar você, essa palavra nessa noite é um alerta para nós, que nós precisamos entender as Escrituras na sua totalidade. A palavra de Deus é uma revelação geral. Todo o Evangelho, todo o conselho de Deus, todo o plano de Deus, a Bíblia toda é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3, verso 16, diz Paulo falando, toda a Escritura é inspirada por Deus, e ela é apta para o ensino, ela é apta para exortar, para corrigir, e para edificar as nossas vidas. A Bíblia precisa ser interpretada de uma forma total, irmãos. Essa é uma regra fundamental da teologia. A Bíblia, ela é interpretada por ela mesma, da própria hermenêutica nos ensina isso, que nós não podemos pegar um texto isolado, porque esse texto fora do contexto, ele vai gerar o quê? Pretextos, ele vai gerar pensamentos errados. Mas toda a Bíblia Sagrada, ela é inerrante, ela é infalível. Toda a Bíblia, todo o conselho de Deus, a palavra de Deus na sua totalidade, a Bíblia ela não cai em contradição, a Bíblia ela é interpretada por ela mesma, a palavra de Deus. Jesus falou em João 5,39, examinai as Escrituras, porque elas testificam ao meu respeito. Então, quando você lê a palavra de Deus, eu quero aconselhar você precisa meditar em todo o conselho de Deus, no contexto, para que possamos entender a palavra e compreender. São 66 livros,
é uma coleção de livros, são 66 livros que foram colocados no cânon sagrado por volta do segundo século, foi fechado esses 66 livros, e esses 66 livros, essa coleção de livros sagrados, nós chamamos de Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Portanto, essa coleção de livros, ela se completa, ela está conectado, ela está alinhado, não existe aqui nenhum texto aleatório, toda a palavra de Deus, por intermédio de uma inspiração divina e de um plano de Deus. Nós temos aqui 40 autores que escreveram a Bíblia, o primeiro deles foi Moisés e o último foi o apóstolo João. 40 autores que viveram em épocas diferentes, por volta de 1.600 anos de diferença entre Moisés e João, e eles escreveram os livros sagrados, escreveram a palavra de Deus, e nós hoje temos acesso a essa revelação de Deus, nós temos acesso à palavra de Deus, e nós baseamos a nossa vida nela, na palavra de Deus. Eu estou falando isso na introdução desse sermão, para que possamos nos atentar nesses dias, para essa necessidade de conhecer todo o projeto de Deus, porque senão muitas pessoas vão pegar um texto isolado e vão se fechar nesse texto, e é o que muitos têm feito na internet. Os achismos, as pessoas ministrando, pegando textos fora do contexto, sem um aprofundamento nas Santas Escrituras, sem se aprofundar na palavra de Deus, sem pegar a palavra de Deus e ler ela na sua totalidade. E por que eu estou falando isso também? Porque justamente é necessário conhecer o livro de Joel para você entender a palavra de Deus, compreender todo esse projeto de Deus sobre avivamento. Quantas vezes nós falamos de avivamento aqui? Quantas canções são declaradas sobre avivamento, sobre o derramar do Espírito Santo? Mas nós não compreendemos muitas vezes que para o avivamento vir sobre nós, é necessário um caminhar, é necessário um processo de Deus. O livro de Joel é um livro difícil de compreender a sua data específica. Os teólogos não conseguem chegar em uma conclusão sobre qual foi a data que Joel viveu. Isso porque no capítulo 1, Joel fala sobre a invasão da Síria no Reino do Norte. Já no capítulo 2, ele já fala da invasão babilônica no Reino do Sul. E aqui existe uma mensagem profética. Por isso que esse livro é tão importante, tão pertinente para esses dias, porque é um livro atemporal. Apesar de ter Joel profetizado em um tempo específico, a mensagem de Joel é uma mensagem urgente, atual, é uma mensagem para os nossos dias. O livro de Joel é um apelo ao arrependimento. O profeta Joel se levanta e convocando o povo a se arrepender. No contexto do livro, a nação está sendo castigada por uma crise nacional. Uma praga de gafanhotos estava devastando a nação inteira, causando, irmãos, uma destruição generalizada. No capítulo 1, nos primeiros versículos, Joel vai falar sobre o gafanhoto cortador, sobre o gafanhoto migrador, sobre o gafanhoto devorador e o destruidor. E ele diz que aquilo que o cortador não destruiu, o migrador destruiu, aquilo que o migrador não destruiu, o devorador veio e destruiu, e atingiu toda a nação, ninguém escapou. Todos estavam sendo penalizados. E o que está acontecendo aqui no livro de Joel é uma disciplina de Deus. Por quê? Porque o povo trocou Deus pela criação, o povo se afastou de Deus, então o juízo veio sobre a nação de forma pedagógica. E Joel então convida o povo a um arrependimento, falando do grande dia do Senhor, porque o grande dia do Senhor está próximo. Várias vezes você vai ver no livro, pelo menos 5 vezes Joel vai falar sobre o grande dia do Senhor. 5 vezes Joel fala sobre o grande dia do Senhor. Arrependei-vos porque o grande dia do Senhor está próximo. Então essa revelação foi se manifestando de forma gradativa no livro, assim como o grande dia do Senhor veio no capítulo 1 sobre o Reino do Norte. Depois no capítulo 2, o grande dia do Senhor veio, o juízo de Deus veio sobre o Reino do Sul, quando Nabucodonosor entrou.
E no capítulo 2 e 3, Joel fala da vinda de Jesus Cristo. Ele fala do grande e terrível dia do Senhor. O grande dia do Senhor é marcado com juízo, redenção e restauração. O que eu estou tentando dizer para você, nessa noite, é que, para chegarmos a um avivamento, é necessário passarmos por um processo. Há um caminho até o avivamento. Antes do avivamento vir, existe uma limpeza de Deus. Deus, Ele não se manifesta em terreno sujo. Antes do grande dia do Senhor vir, Ele chama a nação ao arrependimento. Deus se manifesta apenas em terreno limpo. Então o que está acontecendo é Deus chamando a atenção do seu povo, preparando o seu povo para um grande derramar da sua presença. Deus precisa amaciar a terra, então o profeta vem e reúne a nação. Ele reúne os anciãos. No capítulo 1, você vai ver isso no verso 2. Ele reúne todos os moradores da terra e ele diz: escutai, os anciãos, os jovens, os filhos, todos, escutai. Preste atenção no que está acontecendo. Olha ao redor da nação, estamos sendo atacados por uma praga de gafanhotos. Olha as nossas figueiras, olha as nossas vinhas, o trigo está sendo destruído, o campo está sendo assolado, os animais estão perdidos no aprisco porque não tem comida. No verso 10 do capítulo 1 ele diz: o campo está assolado, a terra está triste, porque o trigo foi destruído, o mosto secou, o azeite acabou. Aí no verso 11 do capítulo 1 ele diz: envergonhai os lavradores, chorai os empreendedores, os empresários, porque a nossa vinha foi atacada, a vide secou, a figueira murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram e já não há mais alegria entre os homens. Olha a tragédia, olha os noticiários, tudo está se desmoronando. Estamos vivendo em meio a um caos como nunca antes. E a pergunta é: por que Deus permitiu tudo isso? Por que Deus não livrou seu povo? Por que Deus não poupou o seu povo? Por que tudo isso está acontecendo? Então o profeta vem e diz à nação: ei, Deus permitiu os gafanhotos. É Deus que está por trás de todo esse cenário. E Deus permitiu tudo isso para quê? Para mudar o seu povo, para ensinar o seu povo, para corrigir o seu povo, para oferecer ao seu povo uma oportunidade de se arrepender. Deus permitiu toda essa praga para alinhar o coração do seu povo, para limpar a terra, para preparar o seu povo. É Deus que está por trás dessa praga de gafanhotos. E por que Deus fez isso? Porque vocês me trocaram. Porque a prosperidade de vocês tornou-se um troféu. Porque os olhos de vocês estavam, sabe aonde? Não no Senhor, mas na vinha, na figueira. Vocês olhavam para as suas videiras lindas e carregadas, para o seu gado, e vocês se alegravam. Se alegravam com o figo, se alegrava com o trigo. Vocês estavam bem abastados. Alguns de vocês, no coração de vocês, havia um sentimento: não, nada nos derruba, estamos bem, os nossos celeiros estão cheios, estamos caminhando bem, estamos prosperando, não precisamos mais de Deus. Alguns de vocês já estavam se virando sozinhos, porque a casa de vocês estava bem arrumada, estavam relaxados, curtindo as suas vidas regaladas, passeando, viajando, comprando, vestindo as suas roupas de grife. E a igreja? E o templo?
Enquanto que a missão, o chamado, a adoração, os cultos, as igrejas estavam sendo colocadas em segundo plano. Vocês perderam a real e verdadeira função, se perderam. A minha obra, o meu chamado ficou em segundo plano. A religião agora virou moda, ir à igreja agora virou moda. Agora vocês cantam louvores triunfalistas, os cultos de semana não têm mais importância, vocês trocaram os estudos da palavra de Deus por ensinos, procurando estar bem sendo sucedido nessa vida. Vocês se fecharam nas suas denominações, se fecharam em si mesmo. Ao invés de vocês fazerem teologia para cooperar com o reino, vocês fizeram teologias para se dividir entre vocês mesmos. Os ministros, os sacerdotes, eles estavam soberbos, se achando os melhores, verdadeiros donos da verdade. As conferências, os eventos, os congressos se tornando um fim em si mesmo. Os ministros agora estavam fazendo da casa de Deus comércio, muito glamour, muita fumaça, muito barulho, muito movimento. Você estava agindo de um jeito dentro do templo, e fora do templo estava completamente diferente. Vocês pregavam sobre amor, mas não viviam em amor. A vida financeira de vocês, os sonhos pessoais, se tornaram prioridades. Vocês só estavam valorizando o gado, a vinha, a figueira. Trocaram o abençoador pelas bênçãos. Então eu resolvi parar vocês, corrigir vocês. Então eu permiti os gafanhotos, eu fechei as portas, e a porta que eu fecho, ninguém pode abrir. Nação, eu não perdi o controle. As minhas promessas ainda estão de pé. Eu continuo sendo bom. Eu continuo sendo Deus. Eu continuo assentado no trono. Eu conheço até o fio de cabelo da sua cabeça. Nada foge do meu controle, porque eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Operando eu, ninguém impedirá. Foi essa a mensagem que Joel passou para o povo. Essa era a realidade nos dias de Joel. E essa é a realidade dos nossos dias. A confiança não estava mais no Senhor. Estávamos confiando na força do nosso braço. Estávamos nos achando melhores, superiores. Estávamos confiando nas nossas plantações, no nosso curral, mais do que em Deus. Então foi por isso que Ele nos parou. Foi justamente para isso que Ele nos parou. Mas eu vim aqui nessa noite dizer para você que está assistindo, para a igreja do Senhor, para nós, que o propósito não é a pandemia, não é a crise, mas é o que ela vai realizar em nós. Deus está nos chamando para um arrependimento genuíno. Então no capítulo 1 do verso de Joel, verso 13, diz assim: cingi-vos e lamentai os sacerdotes, gemei ministros no altar, entrai e passai a noite vestido de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa.
Verso 14: santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. O verso 16: porventura o mantimento não está cortado diante dos seus olhos e a alegria e o regozijo da casa de Deus. Verso 17: as sementes apodreceram debaixo dos torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque seu trigo acabou, como geme o animal, as manadas de gados estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Mas Deus está nos chamando, está chamando os sacerdotes, a igreja, no capítulo 2, verso 1, dizendo: tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte, tremam diante de mim todos os moradores do Senhor, porque o Senhor vem, a sua volta, o seu dia está próximo, aleluia. Verso 15: tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Verso 17: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o domine. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Capítulo 2, verso 12: assim diz o Senhor, ainda assim mesmo diz o Senhor, mesmo em meio a todo esse caos, mesmo em meio a toda essa desgraça, o Senhor diz a vocês: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em se irar e grande em benignidade, e se arrepende do mal, aleluia. Deus está nos chamando a uma verdadeira conversão, a uma verdadeira metanoia, uma verdadeira mudança, uma conversão não externa, mas interna. Deus está nos convidando a nos convertermos de todo o nosso coração, que possamos ter consciência do que está acontecendo e uma mudança na nossa mente, e essa consciência venha gerar em nós um sentimento genuíno, um choro, uma tristeza, um lamento pelos nossos pecados, mas que isso não venha parar no sentimento, mas venha vir para a nossa vida, mudando as nossas atitudes, mudando o nosso comportamento, a nossa cultura, o nosso jeito de viver. É essa conversão que Deus está chamando a igreja nesses dias, e eu creio que se iniciou hoje um grande mover de mudança no nosso país. Eu creio que se iniciou nesse dia 5 de abril uma mudança. Os ministros estão chorando, os ministros estão no altar buscando a presença de Deus. Não há mais agora um homem, uma igreja local, mas todos estão buscando intercessão a Deus, clamando pela misericórdia do Senhor, clamando para que Ele venha mudar a situação, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em se irar. E assim como diz o verso 13, quem sabe Ele venha e se arrepende. Quando diz a palavra arrepende-se aqui, a palavra está dizendo: quem sabe Deus venha e suspenda a sua sentença.
O que Deus está falando para nós através dessa palavra é que Ele pode suspender, Ele pode acabar de uma vez por toda com essa pandemia, mas se o nosso coração estiver alinhado, se nós estivermos no centro da Sua vontade, se nós voltarmos a adorar somente a Ele, se nós voltarmos a buscar somente a Ele, aleluia, porque Ele é misericordioso, porque Ele é compassivo, porque Ele é tardio em se irar, quem sabe não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de alimentos, e libação para o vosso Deus. Foi esse o convite que Joel fez, e foi o que aconteceu na nação. O verso 18 do capítulo 2 diz: então o Senhor mostrou o zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor respondeu e disse ao seu povo: eis que vos envio o trigo, e o mosto, e o azeite, e deles serei fartos, e vos não entregareis mais ao opróbrio entre os gentios, mas removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, e a sua frente para o mar ocidental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá ao mocheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te, alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais os animais do campo, porque os pastos do deserto verderão, porque as árvores darão fruto, e a figueira dará sua força. E os vossos filhos, ó filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará justa medida, a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, e a temporã e a serode e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. E o verso 25: restituirei os anos que comeram os gafanhotos, e comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que depois de tudo isso, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. É o preço do avivamento, é o preço do derramado Espírito Santo. Precisamos nos converter, nos arrepender, mudança, quebrantamento, unidade, rasgar o coração. Deixa eu te dar uma notícia ótima, deixa eu declarar algo sobre a sua vida. Estamos perto de um grande avivamento que estará antecedendo a volta de Jesus Cristo, o grande dia do Senhor. Estamos próximos de um grande avivamento que procederá, o maior acontecimento de todos os tempos, o grande e terrível dia do Senhor. Essa é a mensagem do livro de Joel. O juízo de Deus vem para preparar o seu povo. O juízo de Deus veio para limpar o seu povo, para um grande derramado Espírito Santo nesses últimos dias, para que a colheita seja abundante de almas, preparando o terreno para o grande dia do Senhor, a sua segunda vinda. Aleluia! E a vinda do Senhor é marcada de duas formas. Existem duas expectativas quando falamos da vinda de Jesus: um juízo de Deus para as nações, e a restauração de Deus para a sua igreja e para a criação. É por isso que no capítulo 3 de Joel, verso 14, ele diz: multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão.
Esse é o cenário. Enquanto que o juízo de Deus trará para muitos consequência de morte, para nós é uma preparação para um grande derramado do Espírito Santo, preparando as nossas vidas para a volta de Jesus Cristo. Existe neste momento uma grande multidão de pessoas que está no vale da decisão, que precisam urgentemente se arrepender e buscar Jesus. E se humilhar diante da presença de Jesus. Se arrepender dos seus maus caminhos. Pastores precisam se arrepender dos seus maus caminhos. Congregações inteiras precisam se arrepender dos seus maus caminhos. Multidões estão no vale da decisão. Mesmo vivendo diante de todo esse cenário, ainda existem pessoas que estão com seu coração endurecido. Existem pessoas que estão cocheando entre dois pensamentos. Existem pessoas que não estão entendendo que Deus está dando uma oportunidade de se arrepender. Eu lanço um desafio para você. Vai naquele seu parente e se reconcilia. Peça perdão. Vai até o seu pastor. Ligue para ele, mande uma mensagem. Se arrependa. Deus está te dando uma oportunidade de se arrepender. Deus está nos dando uma oportunidade de mudança. Deus está nos dando uma oportunidade de rever nossas vidas, de mudar nossas prioridades. Deus nos colocou dentro dos nossos lares para nos transformar, porque a sua misericórdia, o seu amor, a sua fidelidade estende-se em direção às nossas vidas. Apocalipse 22, verso 11, para encerrar, diz assim: quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, mas quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. O que aconteceu no dia 5 de abril, nessa data de hoje, é um começo. Estamos começando a nos arrepender, mas Deus deseja mais. Deus está limpando a terra. Deus está alinhando nosso coração. Ele vai restituir. Ele vai mudar o cenário. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. O gafanhoto é só uma estratégia de Deus para nos corrigir, para que possamos olhar novamente para Ele, para que Ele novamente seja o centro das nossas vidas. Fica de pé em nome de Jesus. O Senhor diz para você nessa hora que está fraco. Para você que está se sentindo fraco. Joel 3:10. Diga o fraco: eu sou forte. O mesmo Deus que traz a correção, o mesmo Deus que permitiu o juízo, é o Deus que te capacita, é o Deus que te fortalece, é o Deus que está com você, é o Deus que está trabalhando na sua vida. Em nome de Jesus, feche seus olhos nessa hora e vamos buscar a presença do Pai. Feche seus olhos nessa hora e se renda diante dEle. Senhor, nós estamos compreendendo, Pai. Nós estamos entendendo. Nós estamos compreendendo, Senhor, a sua vontade. Nós estamos entendendo, Senhor,
que o juízo para nós é pedagógico, que o juízo é para nos mudar. Por isso, Senhor, de todo o nosso coração nós nos arrependemos. Nós rasgamos o nosso coração diante do Senhor. Pedimos ao Senhor perdão, porque, Senhor, te trocamos. Pedimos ao Senhor perdão, porque não valorizamos mais os cultos na semana. Trocamos a sua palavra pelas redes sociais. Trocamos a oração e o lugar secreto no quarto pelos passeios, pelas viagens. Investimos o nosso tempo correndo atrás daquilo que é vento e deixamos a missão, a adoração em segundo plano nas nossas vidas. Estávamos, ó Deus, seguros demais. Estávamos, ó Deus, confiantes demais em nós mesmos. Nos isolamos, cada um dentro de um templo. Abandonamos o órfão, a viúva, os necessitados, os aflitos. Por isso estamos no seu altar, Senhor, chorando e clamando. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Muda o nosso coração. Muda as nossas vidas, Pai. Queremos voltar ao primeiro amor. Queremos voltar a olhar somente para Ti. Que o Senhor seja o centro, verdadeiramente, da nossa vida, Pai. Trocamos o nosso sorriso por lamento. Trocamos a nossa alegria, Senhor, por um choro. Trocamos o egoísmo pela compaixão, Senhor. Trocamos a soberba pela humilhação. Muda a nossa vida como igreja local. Muda o nosso coração, Jesus. Porque cremos, ó Deus, cremos de todo o nosso coração, Senhor, que o Senhor irá derramar, Senhor, um azeite sobre as nossas vidas, virtude do Espírito, para que as nossas lamparinas estejam acesas, esperando com alegria o noivo, o retorno, a segunda vinda de Jesus, que virá com poder e grande glória, estabelecer justiça, trazer restauração à criação, nos preparar para vivermos pelos séculos dos séculos, eternamente contigo, Deus, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, Pai. Continue, Senhor, falando aos nossos corações, continue trabalhando em nossas vidas, Pai, no nome de Jesus. Esses são dias de arrependimento, Senhor, são dias de se converter, Senhor. Não são dias, ó Deus, em olhar e criticar e apontar erros, mas de olhar para nós mesmos, nosso coração, e orar dizendo: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável, Senhor.
E vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno, Pai. Fortalece aquele que está fraco. Renova a força daquele que não tem nenhum vigor. Traga, Senhor, uma unção sobre os ministros. Enche os ministros com Teu Espírito. Levante os evangelistas, os profetas. Levante, Senhor, nesses dias, Pai. Levante profetas como Joel, que irá chamar a nação a se arrepender, Pai. Levante, Senhor, levante os João Batistas, que irão preparar, Senhor, o caminho para a sua volta. Irão preparar, Senhor, o terreno para o Messias. Levanta, Senhor, os João Batistas nesses dias. Que o céu se abre, Senhor, e que esse derramamento do Espírito venha sobre a nação brasileira. Assim como foi profetizado, Senhor, que o Brasil será um celeiro de missionários. E o Evangelho do Reino será anunciado em todo o mundo. E depois virá o fim, Senhor. Essa é a nossa confiança, Senhor. É assim que oramos diante do Senhor nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos para os céus e agradeça ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse tempo. Obrigado por essa noite. Obrigado, Jesus, pela sua obra em nossas vidas. Obrigado, Pai. Que tenhamos uma semana, Senhor, de experiências contigo. Que tenhamos uma semana de boas notícias. Crendo, ó Deus, crendo, Senhor, crendo na restituição. Crendo, Senhor, nas suas promessas. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. No nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de meditar na sua palavra. Muito obrigado, Jesus, pela revelação da sua palavra. Que tenhamos experiências poderosas com a tua palavra, Pai. No nome de Jesus. Eu oro por cada membro do tabernáculo de oração, por cada família, Senhor. Que nenhum deles se perca, que nenhum deles se desvie, que nenhum deles se esfrie neste momento, mas que todos sejam fortalecidos pelo Teu Espírito, do menor ao maior, homens, mulheres, jovens, crianças, todas as famílias, Pai, que fazem parte, Senhor, dessa igreja local, que estão debaixo da autoridade espiritual dos pastores dessa casa de oração, que todos eles, ó Deus, sejam fortalecidos na fé, sejam revestidos de poder, sejam cheios do Seu Espírito Santo. Cada casa, Senhor, seja, Senhor, ungida pela marca do sangue do Cordeiro, Senhor. Que as nossas tendas sejam cobertas pela sombra do Onipotente, Senhor. No nome de Jesus, que o Senhor venha nos levantar como igreja local, para que possamos fazer a diferença nesses dias, Pai. No nome de Jesus, que não venhamos ser omissos, que não venhamos ser covardes, que não venhamos olhar, Senhor, e ficarmos derrotados, mas que sejamos igreja em todos os lugares, que sejamos a luz, que sejamos o sal, que possamos espalhar o bom perfume de Cristo em todos os lugares, no nome de Jesus Cristo. Oramos nessa hora e te agradecemos, e declaramos amém, assim seja, aleluia. Diga glória a Deus. Você que está aí na internet, diga glória a Deus, assim seja. Levantamos as nossas mãos para o alto, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, e que a comunhão do Espírito Santo, esteja sobre nós, hoje e para sempre. Você crê? Declare amém. Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Uma semana abençoada para você em nome de Jesus. Glória a Deus. Até terça-feira, amém? No nome de Jesus. Às 8 horas da noite. Deus abençoe.